como pet. Obstrução intestinal em pets. O nome é complicadinho, mas às vezes você já teve alguma situação na sua casa e engoliu um corpo estranho. O que fazer? Quais são os riscos, sintomas, prevenção? Vamos receber aqui o veterinário Bruno Logulo, gastroveterinário. Que legal, Bruno. Bom dia mais uma vez. Bom dia, tudo bem? Falei direto de Maringá, mas você fica na ponte aérea, né? Fico aqui, assim. fico lá, vou na região ali para Paranavaí, Campo Mourão, Cianorte. A gente está sempre indo para onde precisa, a gente vai. Onde tem um corpo estranho dentro de um pet, tá lá o Bruno. Onde tem um corpo estranho ou onde o paciente precisa da gente por um vômito ou alguma outra coisa, né? O que é uma obstrução intestinal? Ela só é causada por a ingestão de um corpo estranho? Não. Vamos lá. A obstrução intestinal é depois do estômago, né? Então, assim, quando já passou pelo estômago, a gente tem corpos estranhos que vão para lá e causam essa obstrução. Temos também tumores, que isso é a parte mais triste da veterinária, porque a gente não tem tanto recurso, mas os tumores também podem causar essa obstrução. Né? É comum? Hoje está mais comum, a gente está tendo mais diagnósticos. Ah, que coisa, Bruno. E falando em corpos estranhos, a gente até tratou disso aqui no programa, porque é bem mais comum do que a gente quer que seja, né? Inclusive, o animalzinho ingerir algum corpo estranho. É muito comum. Assim, ó, toda semana, não todo dia, porque eu não sou a única pessoa que faz endoscopia na região. Mas toda semana eu tenho chamado para um corpo estranho. Seja meia, calcinha, amarrador de cabelo, brinquedo, osso, enfim, sacola. Tem, assim, uma infinidade de coisas, inclusive pedra. Eles comem pedra. Jesus, parece avestruz. É. Aqui a gente tem algumas imagens reais de alguns corpos estranhos que o Bruno tirou do intestino dos animais. Esse é do estômago. Do estômago. Esse estavam no estômago. No intestino, pela endoscopia, a gente não consegue, tem que ser cirúrgico realmente. Entendi. Tá? E aí se torna uma situação um pouco mais grave para o paciente, porque ele vai precisar de uma cirurgia, abrir o intestino, recuperação muito mais demorada. Com a endoscopia, quando a gente consegue perceber que o animal já não está bem, e aí ele está no estômago ainda, é como a gente vai fazer uma endoscopia. Você dorme, acorda meio bobo, o cachorrinho também, vai para casa no mesmo dia, come feliz, está tudo certo, independente do corpo estranho. Mas sai junto ali na endoscopia o corpo estranho? Sai. Ó, eu tirei um anzol. Incrível. Vamos dar uma olhadinha num vídeo que o Bruno fez. Isso é você fazendo a retirada, a remoção, Exato. né? Eu tô numa clínica fazendo a retirada. Essa eu tirei um elástico, mas eu já tinha tirado alguns pedaços de alguma coisa que a gente imagina que seja aqueles ossinhos aqueles nozinhos que tem. Sei. Sabe? Ai, meu Deus. O cachorro engoliu inteiro, ficou engasgado, a gente tirou os pedaços e aí a gente foi verificar se tinha mais alguma coisa. Achei esse elástico e aí o veterinário filmou. Quando que o dono do pet, né, o tutor, ele tem que desconfiar que ele engoliu alguma coisa que não era para engolir? Bom, geralmente eles têm vômito. O principal engano é o animal vem com tosse muitas vezes. E aí a pessoa fala assim, ele engasgou com alguma coisa. Não acredito. Não posso descartar, mas a gente não necessariamente. Geralmente é vômito persistente. Vômito, falta de apetite, já está emagrecendo. Então, assim, existe alguma coisa errada ali. Certo. Aí a gente vai para os exames, faz um raio-x, um ultrassom, que é a triagem, descobre que tem alguma coisa lá dentro. A endoscopia é a melhor opção para o cachorro, para que ele não precise passar por uma cirurgia para retirada desse corpo estranho. Né? Porque daí, se está no intestino, é cirurgia daí. No intestino é cirurgia. A gente consegue fazer assim, às vezes está no comecinho do intestino. E aí a gente, com o auxílio de um cirurgião para ir manuseando esse corpo estranho, a gente consegue fazer ele voltar para o estômago e retirar pela endoscopia, e aí a gente não tem um risco cirúrgico. Entendi. A gente tem uma dor porque abriu a barriguinha do cachorro, mas nada demais. Ô, Bruno, e falando ainda só dos cãezinhos, tem alguma raça que ela é mais predisposta a engolir objetos? Golden, sempre. Golden sempre. Eles são, não, é que eles são muito brincalhões. É assim, ó, corpo estranho acontece por quê?
Acidentes acontecem, principalmente quem tem criança. Deixa o brinquedo, deixa um caroço de comeu um pêssego e deixou o caroço no sofá, o cachorro vai comer. É fato. Então, assim, se a gente conseguir prevenir estes acidentes, ok. Ótimo. Não, acontece, vamos lá. Mas, por exemplo, o anzol. A pessoa foi pescar com o cachorro, sabendo que o cachorro vai ter uma isca, a isca geralmente é carne, é alguma coisa que tem um cheiro. É óbvio que ele vai pegar. Entendi. É um acidente também. Sim. Mas se você não levar o cachorro na pescaria, não acontece o acidente. E no caso do anzol, poderia ter perfurado lá o estômago do bichinho, né? É uma emergência que a gente tem na endoscopia, é isso. Entendi. O anzol. Tem uma história que eu estava em viagem com a minha família, eu recebi o raio-x. O cachorro engoliu uma faca. Meu Deus! Ele engoliu uma faca. Assim, aquilo... Eu estava viajando, eu parei, falei assim, gente, como assim? Um colega que fazia endoscopia foi lá, retirou, super tranquilo, mas por que ele comeu a faca? É isso que eu fiquei me perguntando. A pessoa passou manteiga, alguma coisa na faca, sim. caiu, o cachorro pegou. Abocanhou tudo. Sempre o falar não pra eles é tipo, eu vou engolir na hora. Ô Bruno, e isso acontece mais com cães ou os gatinhos também podem engolir? Gatos engolem também. Também? Eles adoram coisas de metais. Brinquinho, pulseira, sabe aquelas coisinhas de pulseira? Eles adoram coisas de metal. E aí, normalmente, a pessoa fala, sumiu o brinco. E vai fazer um exame aleatório pra outra coisa e descobre que tá lá. Aí a gente vai e tira. O gato é muito comum, bola de pelo. O gato, quando ele tem algum distúrbio no intestino, ele pode formar bolas de pelo muito grandes. O pelo dele mesmo? Dele mesmo. E aí, como é que faz? Aí, dependendo do tamanho, a gente consegue retirar. Algumas vezes tem que ser cirurgia. Olha, me veio uma pergunta na cabeça que agora deu um branco, mas assim, eu tô admirada porque a Cacau, eu tenho uma cachorrinha Shih Tzu e todo mundo fala de meia, de sapato, ela passa longe disso daí, brinquedo, nem os dela ela não brinca. Melhor assim, então. Não, eu acho que é assim, olha, por exemplo, brinquedos. Começou a destruir, joga fora, compra outro. Brinquedo é barato. Uma endoscopia é muito mais caro do que um brinquedo. Ou ele passar mal é muito mais caro do que um brinquedo. Eu lembrei que eu ia te perguntar, Bruno. Às vezes, o animal ele pode passar muito tempo com aquilo dentro do estômago ou do intestino e sobreviver a isso? Ou ele sempre vai ter um sintoma, ele sempre vai passar mal e precisa tirar com urgência? Não. Eu tenho uma história de um corpo estranho que a gente descobriu depois de 6 meses. 6 meses? 6 meses. E Era uma chupeta. Uma chupeta. A chupeta ficou no estômago. Ficou. Ele comeu a chupeta da criança e a chupeta ficou lá. Um certo dia, a chupeta fez como se fosse uma rolha no intestino e entupiu. Entendi. E ele começou a passar mal, passar mal, passar mal, passar mal. Fizemos os exames, vimos que tinha uma obstrução. Fomos lá, tiramos a chupeta, resolvido, entreguei para a dona. Ela falou assim, eu não tenho criança na minha casa. Poxa. Eu falei, ué, e onde é que ele comeu a chupeta? Aí a filha falou, mãe, a chupeta que sumiu da criança que foi em casa. Ela falou assim, mas faz 6 meses. Eu falei assim, acontece. E aí agora o animalzinho tá bem? Tá bem. Ai, E isso que aconteceu, bom. o cachorro tinha 18 anos. Você imagina? Sim, tudo isso com um paciente idoso, que ele comeu a chupeta para chamar a atenção, porque estava todo mundo com a criança. Foi isso que eu imaginei. Mas tem casos que correm risco de óbito ou não? Nunca? Tem, sempre tem. Eu tirei uma lâmina de estilete. Menino, você tem cada história também, hein? Tem. Dá pra montar um livro. Eu tenho uma lâmina de estilete que estava na passagem do estômago para o intestino, que é o pilório, que é um músculo que ele abre e fecha. E eu vi ele por um acaso. Quando eu estava passando, eu vi uma coisa brilhando, peguei e aquilo estava furando, estava cortando. Imagino. Então, assim, esse paciente ele ficou muito mal depois da retirada. Era um paciente idoso com muitos problemas de saúde. Esse paciente veio a óbito, mas não por conta do corpo estranho, por conta das complicações que causaram a ele. Ai, Bruno, tomara que isso não aconteça, tomara que essa nossa entrevista sirva para os tutores ficarem mais atentos aí para evitar os acidentes. E muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui. Imagina, obrigado a você. Eu acho que prestar atenção no que tem em casa. Eu li uma vez em um livro que falava assim, como é que eu adestro o meu cachorro a não tirar a roupa do varal?
E o adestrador falava: tira o cachorro de perto do varal. O que ele quis dizer com isso? Não tem como você explicar para o cachorro que ele não pode comer aquilo. Você pode evitar que isso aconteça. Então, fazendo isso, a gente consegue evitar os problemas. Obrigada mais uma vez, Bruno Logullo. Manda um abração para Maringá.